Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez, desta feita, para fazer o comentário da lição de número 6 da nossa lição, que tem como tema o ministério de apóstolo. Então, sobre isso estaremos falando ao longo desta aula. O texto áureo da nossa lição diz da seguinte forma: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, conforme Efésios 4, versículo 11. A verdade prática diz: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja, com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Então nós vamos estar falando a respeito deste ministério. Nas últimas lições, nós falamos a respeito dos dons espirituais. Nesta lição, nós estaremos abordando a respeito dos dons ministeriais. Então, a partir dessa lição e das próximas, estaremos falando a respeito dos dons ministeriais, onde, à luz de Efésios 4:11, nós temos, conforme o apóstolo Paulo menciona, o ministério de apóstolo, aqui apresentado. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se registrada em Efésios, capítulo 4, versículos 7 a 16. Estaremos fazendo a leitura, acompanhe por gentileza. Mas a graça que me foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Irmãos, o ponto central da nossa lição de hoje é de que o dom ministerial de apóstolo, ele continua em plena vigência. Nós vamos ver ao longo da lição, conforme também diz aqui o próprio objetivo geral e também os objetivos específicos, eu quero ler e depois eu volto a comentar. No caso, o objetivo geral é mostrar a importância do ministério apostólico no Novo Testamento. Os objetivos específicos que estão inseridos em cada tópico da lição diz: primeiro, investigar biblicamente o colégio apostólico. Então nós vamos verificar a respeito do colégio apostólico. Segundo, retratar o ministério apostólico de Paulo. E terceiro, avaliar a apostolicidade atual. Esta lição, então, ela vai tratar a respeito desse ministério. Existem algumas circunstâncias, algumas situações em que alguns interpretam de uma forma a respeito do ministério apostólico e outras de outra. Então, nesta lição, será possível nós entendermos, compreendermos a respeito da diferença entre o que foi o colégio apostólico, o apostolado de Paulo e a atualidade do ministério apostólico agora no período da graça. Então, sobre esse importante assunto, nós estaremos discorrendo ao longo desta lição. A nossa introdução vai falar da seguinte maneira: que os dons ministeriais,
distribuídos por Deus à sua igreja, eles têm um objetivo, qual seja, de desenvolver o caráter cristão na comunidade dos santos, tornando-o semelhante a Cristo. Então, desde logo, desde pronto, nós observamos na introdução desta lição que o objetivo, dos dons ministeriais é o de desenvolver o caráter cristão. Outro sim, antecipando, diz lá no versículo 12 de Efésios 4, conforme dispõe a leitura bíblica em classe, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então nós verificamos a partir deste versículo que o objetivo, que o propósito dos dons ministeriais é o de edificar a igreja, edificar os santos. Para quê? Para qual necessidade essa edificação? Para a obra do ministério, porque a formação de obreiros, a chamada, a vocação de obreiros, para que estes trabalhem em prol do reino de Deus, estará contribuindo assim na formação dos crentes e, consequentemente, na edificação do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Continuando dentro da introdução, diz que os dons ministeriais, eles são 5, e aqui estão mencionados, que são o de apóstolo, o de profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então estes são os 5 dons ministeriais referenciados pelo apóstolo Paulo em sua carta à igreja aos Efésios. E dentro da introdução ainda, o comentarista dela, pastor Elinaldo Renovato, ele aborda que estes dons ministeriais, eles são necessários pelo menos por 2 situações, ou seja, por necessidades. Primeiro, cumprir a missão ordenada do Senhor. Então, os dons ministeriais, eles estão atrelados ao cumprimento do ide de Jesus, de anunciar o evangelho e também discipular, ou seja, a grande comissão ordenada pelo Senhor da evangelização, da obra missionária e do discipulado na formação de novos crentes. Segundo, para que haja um crescimento na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então este dom, ele vai auxiliar, ajudar também na formação dos novos crentes, na formação em relação ao conhecimento, a graça e o conhecimento da pessoa bendita de Jesus. Essas são então as necessidades aqui elencadas pelo comentarista da nossa lição. O primeiro tópico da nossa lição vai falar a respeito do colégio apostólico. Primeiramente, o item 1, ele aborda o conceito, a denominação apóstolo. Qual é o significado deste termo apóstolo? Conforme o dicionário bíblico Wycliffe, significa que, no original grego, apostelen, o significado na língua portuguesa é o de enviar e remeter. Então, o significado da palavra apóstolo é enviar ou remeter. Quando nós estudamos a respeito desse significado, e quando nós falamos que o título da lição de hoje é o ministério de apóstolo, a partir da interpretação do conceito, da tradução do termo apóstolo, nós poderíamos aqui substituir no título da lição como sendo o ministério de enviados. Então, o ministério de apóstolo seria o mesmo que o ministério de enviados, as pessoas que são enviadas. Essa seria a ideia da terminologia ou do termo da palavra apóstolo. O colégio apostólico. Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele a auxiliarem o seu ministério terreno. Então, quando nós ouvimos falar em colégio apostólico, tem de ficar claro que este colégio, ele era formado pelos 12 discípulos escolhidos diretamente pela pessoa do Senhor Jesus durante seu ministério terreno.
Então, a ideia de colégio apostólico é nesse sentido, era representado pelos 12 apóstolos. A singularidade dos 12. A palavra singular dá o sentido de único, ou seja, a singularidade, a unicidade dos 12. Aqui é importante ressaltar que os apóstolos, ou seja, os 12, eles têm uma característica peculiar, uma característica específica, ou seja, quais as circunstâncias ou situações que os incluiu, e que os faz compor esse chamado colégio apostólico. Então vemos, primeira, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Então somente aqueles que foram convocados pessoalmente por Jesus é que formam ou que vieram a compor esse chamado colégio apostólico, ou seja, os 12 discípulos, os 12 apóstolos ou ainda os 12 enviados. Segunda situação ou segunda característica que compõe essa singularidade dos 12. Eles andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Vejam, Jesus escolheu aqueles que estiveram com ele desde o início do seu ministério. O ministério terreno de Jesus abrangiu em torno de 3 anos, e durante esse período, aqueles que estiveram cotidianamente com ele é que foram escolhidos para fazer parte desse chamado colégio apostólico. E uma terceira e última característica que indica essa singularidade é de que eles receberam autoridade do Senhor. Então nós vamos observar que para compor, para fazer parte desse chamado colégio apostólico, deveria necessariamente preencher esses requisitos aqui mencionados. Então aqueles que foram convocados pessoalmente pelo Senhor Jesus, que andaram com ele durante seu ministério terreno e que receberam autoridade diretamente dele, que são os 12 discípulos, depois 12 apóstolos, é que compõem o colégio apostólico. Então, irmãos, dito isso, deve ficar claro para os irmãos, especialmente você, querido professor, que estará preparando a sua aula, que o colégio apostólico era representado pelos 12 discípulos escolhidos diretamente pelo Senhor Jesus. Amém? Vamos para o segundo tópico da nossa lição, que vai falar sobre o apóstolo Paulo. Veja, Paulo ele é considerado apóstolo, mas Paulo, todavia, ele não foi convocado diretamente por Jesus no sentido conforme o colégio apostólico. Ele não teve o privilégio de andar com Jesus como os 12 andaram com Jesus, e nesse caso ele não recebeu a autoridade diretamente do Senhor durante o ministério terreno. Todavia, quando nós olhamos a história do apóstolo Paulo, nós vamos verificar, o item 1 fala sobre a sua conversão, e o item 2 fala de um homem preparado para servir. Então, não obstante Paulo não ter sido chamado diretamente pelo Senhor, ou tido a oportunidade de andar com ele durante seu ministério terreno, como dissemos, todavia Paulo ele também foi chamado por Deus quando no caminho de Damasco o Senhor lhe apareceu. Então Paulo ele teve um chamado diretamente do Senhor Jesus. Além disso, Paulo foi um homem que foi muito usado por Deus aqui em relação aos 27 livros do Novo Testamento. Nós sabemos que 13 destes livros foram escritos pelo apóstolo Paulo. Então Paulo, ele também é considerado apóstolo, não a exemplo daqueles que compunham o colégio apostólico. Todavia Paulo, ele é conhecido como apóstolo dos gentios. E sobre esse apostolado nós vamos ver na Bíblia, em especial nas epístolas paulinas, que Paulo ele defende o seu apostolado. E o item 3 desta lição vai falar sobre o menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor Jesus, que eram os requisitos
indispensáveis para o grupo dos 12, conforme nós já mencionamos. Humildemente, o apóstolo reconheceu que não merecia ser chamado, pois consideravam abortivo. O que é isto? Como que nascido fora do tempo, o menor de todos. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto e ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor Jesus. E aqui nós temos as referências de Gálatas 1, 6 a 24, 1 Coríntios 11, 23. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, conforme as referências de Gálatas 2, 6 a 10, 2 Pedro 3, 14 a 16, as igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico. Então, assim, irmãos, qual a diferenciação? Se os apóstolos eram representados pelos 12, como Paulo também poderia ser considerado apóstolo. Então é dentro desse aspecto que nós precisamos entender e compreender essa diferença. No caso, já mencionamos a respeito dos requisitos daqueles que compunham, o chamado colégio apostólico. Entretanto, de uma forma diferente, mas igualmente eficaz, o Senhor Jesus chamou Paulo. E nós sabemos que Paulo foi um grande personagem do Novo Testamento, um homem chamado por Deus, um homem que executou a obra missionária, um homem que implantou diversas igrejas, que ganhou muitas almas para o reino de Deus, e que dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são de sua autoria. Então, é necessário reconhecer, diante disto tudo, que Paulo era também um apóstolo do Senhor. E quando nós voltamos dentro da ideia do significado do termo apóstolo, que traduzido para o português seria o mesmo que enviado, nós vamos perceber que igualmente Paulo, ele foi enviado por Jesus para fazer a obra de Deus e para sofrer por amor ao Evangelho. Quando nós falamos também enviados, num outro sentido, da ideia da obra missionária. Então, quando se fala apóstolo, podemos igualmente substituir o termo pela palavra missionário, de sorte que poderíamos dizer que, atualmente, os apóstolos é o mesmo que os missionários. São os missionários que saem a proclamar o Evangelho. Porque qual é a característica do missionário? É aquele que é enviado para o campo de missão, seja uma missão local, seja uma missão transcultural, ele é enviado. Então, considerando o termo, a palavra enviado, que no sentido que é na tradução grega significa apóstolo, então atualmente estes apóstolos são os missionários. A exemplo do apóstolo Paulo, que fez 3 grandes viagens missionárias, que andou evangelizando o mundo. Então, um verdadeiro apóstolo do Senhor, um verdadeiro enviado por Jesus para fazer a sua obra. Amém? Vamos para o terceiro tópico da nossa lição. Ainda há apóstolos, e é justamente aqui que paira, penso eu, em relação ao contexto da lição de hoje, a grande questão que deve ficar muito clara aos nossos alunos da escola dominical, para que não haja uma confusão, mesmo porque, como eu disse há pouco, ainda há uma divergência no sentido de posicionamentos teológicos relativos ao ministério apostólico, se ele ainda existe, ou se ele existiu apenas nos dias do ministério terreno de Jesus e durante o período da igreja primitiva. Então a pergunta é: ainda há apóstolos? Então nós vamos discorrer agora dentro do terceiro tópico da nossa lição a esse respeito. Diz assim: no sentido estrito do termo e de acordo com a sua singularidade, apóstolos como os 12 não existem mais. Então aqui, meu irmão professor, deve ficar muito claro aos nossos alunos que apóstolos, a exemplo do que foi o colégio apostólico, dada a sua singularidade ou aquelas 3 características que falamos, não existe mais. Então, de fato, quando falamos de apóstolos no sentido do colégio,
deve ficar claro que, de fato, isso não existe mais. A palavra de Deus diz que durante o milênio, os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Então, vejamos, além do chamado dos 12, existe uma promessa feita por Jesus a eles, que eles se assentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, isso durante o reino milenial de Cristo. Então, dentro dessas características, é que nós podemos afirmar que um ministério apostólico, como o representado pelo chamado colégio apostólico, que são aquele formado pelos 12 discípulos de Jesus, a partir de então que eles vieram a ser chamados por Deus, que eles foram recolhidos, não há outro igual, mesmo porque, aqui há um destaque do comentarista da lição, mesmo porque não existe a chamada sucessão apostólica. A Igreja Católica, ela considera o Papa um sucessor de Pedro, ou seja, para eles a interpretação é que há sucessores. Todavia, à luz da palavra de Deus e conforme aqui a contextualização ora exposta, nós vamos perceber que isso não é mais possível, dada a singularidade do chamado colégio apostólico. O item 2, apóstolos fora dos 12. Aí nós vamos comentar a respeito. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. O teólogo Stanley Orton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido a quem também havia sido dados como dons à igreja. Entre eles nós podemos citar Paulo e Barnabé. Ainda os parentes de Paulo, como Andrônico e Júnia. Ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local. Então, meus irmãos, aqui a gente começa a fazer a diferenciação deste termo, deste ministério chamado apóstolo. Quando Paulo escreve aos Efésios e cita, conforme Efésios 4:11 que nós lemos, o ministério apostólico, veja que nesse sentido o termo apóstolo ele ganha uma dimensão mais ampla, ele ganha um significado mais amplo, ou seja, vai além daquele que era composto pelos discípulos de Jesus. Então, apóstolo aqui, dentro dessa visão, dentro do ministério apostólico, ele tem esse significado de ser enviado, de fazer a obra de Deus, de trabalhar em prol do reino, de inaugurar igrejas, de ganhar almas, de fazer o discipulado, de edificar o corpo. Então veja que apóstolo fora dos 12 é possível, existem à luz de Efésios 4:11. Então isso tem que ficar muito claro aos irmãos professores. O ministério apostólico atual. Não há sucessão apostólica, já falamos. Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana e infelizmente copiada por algumas igrejas evangélicas, para justificar a existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico. Então veja, o ministério de caráter apostólico é o que existe. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo Evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos, o que eu mencionei há pouco. Se pegar o significado, a tradução do grego para a língua portuguesa, apóstolo, mesmo que enviado, então os missionários, pela própria característica do trabalho missionário, que são enviados, devem ser reconhecidos como os apóstolos dos dias atuais. Homens como John Wesley, William Carey, Hudson Taylor, Moody, Gunnar Ving, Daniel Berg, irmão André, entre outros tantos, em tempos recentes, foram verdadeiros desbravadores apostólicos. Cidades e até países foram impactados pela instrumentalidade desses servos de Deus. Então, meus irmãos, o ministério apostólico atual, ele é representado pelo ministério e também pelos missionários. Aqueles que dão a sua vida em favor da obra, aqueles que são chamados por Deus para pastorear, para ensinar,
para servir como missionário, esses são considerados, ou podemos assim dizer, ser considerados os atuais apóstolos. Não no sentido de um título, como existe o título de pastor, evangelista, presbítero, não nesse sentido, mas no sentido da ação, no sentido da execução da tarefa, da execução do serviço. Então, sim, existe apóstolos. Todavia, deve ficar diferenciada aos nossos irmãos, aos nossos alunos, sobre o colégio apostólico, sobre o apostolado de Paulo e sobre a atualidade apostólica nos dias atuais, com base, reforçamos, com base em Efésios 4:11, porque os dons ministeriais eles estão à disposição da Igreja do Senhor para estes dias. Neste sentido, e dentro dessa assertiva, o ministério apostólico, ele também é atual. Amém, meus irmãos? Vamos para a conclusão da nossa lição que diz: nos moldes do colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo citado por Paulo em Efésios está em plena vigência. Então, meus irmãos, ainda que haja alguma divergência, digamos assim, no entendimento teológico sobre afirmar que o ministério apostólico ele é ainda atual, nós precisamos, à luz da palavra e aqui daquilo que já foi estudado nesta lição, entender que, à luz de Efésios 4:11, o ministério apostólico continua atual. Então, ninguém deve ensinar que o termo apóstolo não existe mais. O que se pode ensinar e deve ser explicado é que, conforme o colégio apostólico, ou seja, conforme o chamado de Jesus aos seus 12 apóstolos, de fato, isso foi para aquele período, dada a sua singularidade, dada a sua especialidade com que eles foram chamados. Mas dizer que o ministério de apóstolo não existe mais é um equívoco quando nós comparamos Efésios 4:11. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os rincões do nosso país ou em países inimigos do Evangelho são pessoas portadoras desse dom ministerial, são os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Então, estes homens, conforme já mencionamos, pastores, evangelistas, missionários, que prestaram ou ainda prestam este relevante trabalho à obra de Deus, devem sim ser considerados como os apóstolos da Igreja de Cristo, dentro do chamado dom ministerial de apóstolo. Amém, meus irmãos? Quero agradecer a tua audiência, quero agradecer aqui o teu acompanhamento desta aula. É claro que a aula ela é resumida, ela é sucinta, nós não aprofundamos, mas esperamos que com este breve relato, com essa breve síntese, você possa ser abençoado na tua aula, em especial você, professor, no preparo da sua aula para a lição de número 6. Deus te abençoe em nome de Jesus.